Oiê! Oi, deixa eu virar aqui que não deu certo. Tá bom. Deixa eu só pegar aqui certinho. Beleza. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai se organizando. Oiê! E aí, galera, como estamos? Dia da mentira, mas a nossa live é verdade, tá? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Uhum. Agora acho que deu. Deu? Deu. Beleza, então. Olá! Sejam bem-vindos, quem tá chegando agora. É um momento muito legal para nós ter a Brunella junto, né? A gente fazer esse momento de discussão, de debate, trazer algumas reflexões, né, sobre a questão da alimentação, que é um ponto que está sendo bem Sim, difundido, assim, né? Está sendo bem discutido. E aí a gente tem sim. algumas problemáticas com isso tudo, né? Então, a Brunella, conheço ela faz quase 10 anos já, né, Bru? Tava fazendo as contas, a gente já se conhece faz De quase 10 formado. anos. Sim, é mais ou menos isso. Sim. Quer se apresentar enquanto o pessoal está entrando, para o pessoal te conhecer também? Vamos lá então. Então, né, a gente se conhece mais ou menos nesse tempo, né, de 10 anos aí, né? E nesse período, quando eu conheci a Jenny, eu estava fazendo a faculdade, me formei, já fazem 7 anos que eu sou formada em nutrição. E hoje eu sou natural de Toledo, mas eu tô morando em Telêmaco Borba, que é onde eu atuo. Atendo em Toledo também, uma vez no mês, quando eu vou pra cidade, né? Mas hoje eu tô atuando em Telêmaco. E tem toda essa vivência do consultório. E a gente vê que tudo isso que está passando hoje, né? Esse período que a gente está passando tem muita relação com a alimentação. Então a gente resolveu, né, aceitar o pedido das pessoas, né? Opa, caiu tudo aqui. Mas vai voltar. Para falar sobre alimentação, né? Que é um ponto bem importante, né? Sim. A gente, na semana passada, quem teve a oportunidade de assistir, nós fizemos uma sobre saúde mental em tempos de pandemia. E depois disso vieram várias sugestões, né? E o tema que mais foi sugerido foi a questão da alimentação. Então, nós entramos em contato com a Brunella, né, para ela nos dar esse suporte profissional também, né, que é muito importante para nós contar com ela. E assim, partindo do princípio que a alimentação é um direito de todos os cidadãos, né, tá lá na Constituição Federal, tem um artigo que fala sobre esse direito da população, a gente encontra algumas questões que precisam ser levadas em conta, né? Então, agora acho que a gente já pode iniciar de fato a nossa discussão. Pessoal que está online, obrigado por estarem aqui e podem ir mandando perguntas que vocês tiverem aí para perguntar que a gente vai discutindo, tá? Então, acho que a primeira questão que nós podemos levantar é sobre como que a alimentação pode ser um tema que está sendo discutido agora nesse período, né? A importância que tem uma alimentação equilibrada e tudo mais, e considerando a nossa imunidade, que nesse momento é importantíssimo que ela esteja mais alta, muitas pessoas vêm dando essas dicas, né? Consumir alimentos que aumentem a imunidade e tudo mais, e de que forma que a gente pode tomar esse cuidado, agora estando em isolamento social e também em uma rotina diferente, né? Uhum. Então, em relação assim à alimentação, muitas pessoas vêm falando que você precisa consumir específico alimento para ter, né, a sua imunidade. Só que, se a gente for analisar, nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é a imunidade que a gente já nasce, né, com ela desde a... E isso é relacionado a toda a gestação, né, das nossas mães, o tipo de parto que a gente teve, que também é relacionado. E tem a imunidade adquirida, que é conforme a gente vai tendo os nossos hábitos ao longo da vida, isso vai relacionando ao tipo de imunidade que a gente tem, né? Então, é difícil a gente falar, né? Olha, se você consumir X alimento, você vai ter uma imunidade boa daqui para frente, né? Isso é formado de acordo com todos os hábitos que a gente vem tendo. Então, sim, a gente ter uma alimentação
saudável, de a gente consumir frutas, legumes, saladas, consumir fibras todos os dias, que entra aveia, chia, os alimentos integrais, ajudam muito. A gente ter a hidratação adequada, né? Então, de tomar bastante água ao longo do dia, isso ajuda muito também. Quando a gente fala em fruta, quando a gente consegue colocar, por exemplo, as frutas cítricas que entram laranja, entra abacaxi, kiwi, o limão, são alimentos que ajudam. Só que a gente precisa ter isso como um hábito na nossa rotina. Dificilmente a gente vai conseguir ter isso de uma hora para outra, né? Então, são hábitos que a gente vai colocando ao longo da nossa vida para ter uma imunidade legal, né? O funcionamento do intestino também ajuda muito nesse sentido, porque se você está consumindo todos esses alimentos, mas se o seu intestino não funciona, também não vai ser legal, porque você não vai ter absorção desses nutrientes que você consumiu, que isso tudo acontece lá no intestino. Então, é um conjunto de ação, né, que a gente vai ter para conseguir, né, ter essa imunidade adequada. Hoje, quando a gente fala também sobre a parte da alimentação, né, de todos os cuidados que a gente precisa ter, principalmente agora na pandemia, entra muito a relação também da gente conseguir ter a higiene adequada desses alimentos, de chegar do mercado, de conseguir higienizar tudo, de lavar com água e sabão, o que for de consumir com a casca, ou os pacotes de arroz, né, dos alimentos em geral que a gente compra, e o que você for consumir que seja de folha, né, o ideal seria que a gente higienizasse normal, lavasse em água corrente, deixasse de molho, né, no hipoclorito, ou para quem não tem, né, esse produto, a gente pode estar colocando também em 1 litro de água e uma colherzinha de água sanitária mesmo, para fazer, né, auxiliar nessa higienização, deixar 15 minutos, depois tirar e lavar em água corrente de novo. Que são coisas que a gente cuidados que a gente vai tendo nesse período que vão auxiliando muito também em toda essa questão, né, nessa contaminação que a gente está tendo. Certo. E assim, Bru, tem uma questão também que é bem importante de levar em conta, né? Muitas pessoas não conseguem acessar alguns tipos de alimento, né? A gente fala muito disso, que tem que consumir frutas, verduras e tudo mais, mas tem uma camada da população que não consegue acessar esses alimentos, né? E existem políticas sociais que fornecem a cesta básica, né? Mas infelizmente ainda existe essa lacuna muito grande, né? Então, assim, pensando nesse período de crise e pessoas que têm essa dificuldade, quais são os alimentos que podem contribuir, de certa forma, para que a nossa alimentação seja mais equilibrada e que tenha um custo, assim, um pouco mais reduzido, que seja mais acessível para as pessoas? Então, assim, ó, quando a gente fala dos alimentos, a gente precisa tentar priorizar aqueles alimentos, assim, mas vamos colocar que seja uma alimentação mais raiz mesmo, né? Que a gente consiga dar prioridade para a comida de verdade. Tentar evitar a alimentação industrializada, que, querendo ou não, são alimentos que duram mais, mas se a gente for parar para analisar quanto de conservante, de corante, quanto de tudo que tem a mais lá dentro desse alimento que vai estar dentro do nosso organismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em fruta, se a gente conseguir tentar pegar, por exemplo, as da época, que já vão ser mais em conta, beleza, né? Se a gente conseguir, por exemplo, vai no mercado e, por exemplo, consegue comprar só banana. Antes a pessoa comer banana todos os dias do que ela não colocar nenhuma fruta na alimentação, né? Se a gente conseguir colocar, por exemplo, a laranja, também entra na mesma forma. E aí entra a alimentação de verdade, arroz, o feijão, que é a base da população, que a gente consegue ter uma alimentação mais adequada com esse tipo de alimento. E tentar evitar o máximo que for de processado, o consumo de ultraprocessado, né? Que entra toda a parte de enlatado, embutido, e tentar priorizar mais a comida de verdade mesmo. Sim, e nesse sentido tem mais uma questão, né? Que o pessoal tem colocado bastante o fato de estar em casa em isolamento. As pessoas acabam comendo em maior quantidade, muitas vezes em menor qualidade também, né? Sim. Como que a gente pode, assim, estar evitando? Por exemplo, nós estamos ali, tem um pacote de chips. É muito mais fácil pegar o pacote de chips do que descascar uma laranja, né? Sim, O que você tem de sugestão nesse sentido? Então, quando a gente está em casa, realmente é mais complicado, né? Que muitas vezes você vai pelo mais prático ou pelo que está de mais fácil acesso, né?
Só que são escolhas que a gente precisa tentar mudar desde a hora da compra, pra gente tentar não ter isso em casa, porque se tiver, você vai consumir. E se, por exemplo, você for consumir, que não seja um hábito, que você consuma isso todos os dias. Se for consumir, por exemplo, digamos que a pessoa consumiu chips, não vai ser uma vez na semana que ela colocou isso que vai estragar toda a alimentação dela. Se ela colocar isso todos os dias, sim, vai ser prejudicial. Mas se ela colocar uma vez por semana ali, né, não é saudável, mas vamos colocar que é tolerável, né? E aí, assim, se você conseguir ter, por exemplo, principalmente a questão de fruta, se você às vezes consegue ter uma aveia, um iogurte, coisas que são práticas também, que dão saciedade, já vai ter uma qualidade muito melhor na sua alimentação. Sim, eu vi ali que alguém perguntou sobre a questão do suco de laranja, se o suco de laranja natural ajuda. O Júnior perguntou. Então, o suco natural, ele auxilia bastante também. Só que a gente tem que pensar como que vai ser feito esse suco. Porque, por exemplo, quando a gente vai numa lanchonete, um restaurante, se a gente for pedir um suco de laranja, vai em média de 3 a 5 laranjas para dar um copo de suco. Então, quando a gente pensa em questão calórica, é como se você estivesse consumindo as 5 laranjas naquele horário. Quando você faz ele em casa, você consegue fazer ele mais diluído, mais aguado, né? Então ele já acaba ficando menos calórico, mas é uma fonte que acaba ainda sendo muito melhor você optar por um suco de laranja concentrado do que você colocar um refrigerante, um suco de pacotinho, né? Então é uma fonte boa. Só que aí a gente tem que pensar no tipo de diluição que vai ser feito desse suco. Certo. Uma outra questão é que nós estamos numa situação atípica, né? É uma novidade para todo mundo e isso acaba gerando um pouco mais de ansiedade para quem já tem algum transtorno nesse sentido. Se torna uma situação um pouco mais difícil e muitas pessoas acabam tendo uma alteração de peso. Mas é importante a gente deixar claro que não é o fato de você engordar ou emagrecer que vai te tornar uma pessoa melhor ou pior. E assim, tá tudo bem você mudar o seu peso nesse período, afinal de contas é um período realmente difícil, né? E aí a gente tem que lembrar que ser gordo ou ser magro não é sinal de saúde, né? Que a questão do peso, só o peso não quer dizer se a pessoa é saudável ou não, né? Sim, sim. Porque tem toda a questão de composição corporal ali, né? Várias pessoas podem ter o mesmo peso, mas com composições corporais diferentes, em questão de massa magra e de massa gorda, né? Mas quando a gente fala em questão da ansiedade, agora, assim, é um período que tá tudo incerto, né? A gente não sabe como e quando vai voltar, né? A gente ter a rotina da forma que a gente tinha, né? Há 2 semanas atrás, vamos colocar assim. Quando a gente fala sobre isso, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, por exemplo, se a pessoa está em casa e ela tá, né, só olhando o noticiário, se ela tá, às vezes, só procurando informação em fontes não seguras, não é uma coisa que vai ajudar muito na parte da sua ansiedade, né? Tem algumas situações que a gente consegue fazer para tentar controlar isso. Tem até alguns alimentos que ajudam. Então, entra, por exemplo, a banana, entra até a questão do chocolate amargo, 60%, 70% cacau. Se tiver mais cacau, melhor ainda, né? Que são alimentos que contêm o triptofano e ajudam a liberar o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Quando a gente fala também de chazinhos calmantes, que entra, por exemplo, o chá de camomila, entra o chá, por exemplo, até mesmo de melissa, de erva doce, que são chás que a gente consegue ir incluindo na alimentação. E também, hoje tem muitas práticas que a gente consegue adotar, até mesmo que hoje está sendo muito falado sobre a questão da meditação, a gente tenta controlar isso, né? Que é uma coisa que está sendo, né, como você mesmo falou, atípica, que a gente não tem um controle, mas a gente precisa tentar ir ajeitando isso da melhor forma, né? Claro que a gente ficar se culpando, ficar se talvez assim, até a questão às vezes da gente tentar ficar se cobrando muito nesse período é complicado, mas se você conseguir ter hábitos saudáveis, já vai ser um grande passo. De às vezes associar o tempo que você tem livre com uma atividade física, de você tentar deixar um pouco
os noticiários, né, essas fontes que não são tão seguras, que acabam deixando a gente com um terror, né, maior nesse período, um pouco de lado, tentar ler um livro, aproveitar mais a família, conversar em casa, já são coisas pequenas que a gente faz que consegue dar um retorno grande no nosso controle, né, da ansiedade. Sim. E eu acho que tem uma relação totalmente direta com a saúde mental, né? Na medida que nós conseguirmos cuidar da nossa saúde mental, automaticamente o nosso corpo vai responder, né? Porque está tudo interligado. Nós não Sim, temos como separar a saúde mental totalmente da saúde física. Até porque também existem transtornos alimentares, né? Que estão ligados a essa área também. Por exemplo, pessoas que sofrem de anorexia, bulimia, isso também é um tipo de transtorno que tem um peso muito grande, né? sim, sim. E até essa questão assim da pessoa estar bem fisicamente e mentalmente tem uma relação muito grande com o resultado dela. Se a pessoa tá num período que ela fala, não, coloquei na cabeça que eu quero mudar minha alimentação. Mas se ela não tá bem fisicamente, ela não vai conseguir isso, né? Tem que ser um controle que ela esteja bem, tanto físico e mental, para ela decidir mudar, né? E às vezes a gente vê muito preconceito das pessoas falando, por exemplo, aquela pessoa, né, não quer mudar, não quer, mas é uma coisa que a gente sabe que precisa de vários fatores para ela poder mudar, para ela decidir mudar, né? E isso é no tempo de cada um. E não Só é que é só falta de bacana. vontade, né? Isso. E é bacana, assim, essa pessoa que tem essa dificuldade, né, dela ter o apoio, né, de quem está em volta, dela ter o apoio, principalmente a gente vê a importância de uma equipe multidisciplinar, que não é só a parte da alimentação que vai interferir. Se a gente não tiver o apoio de um psicólogo, se a gente não tiver o apoio, muitas vezes, de um psiquiatra, a pessoa não vai conseguir. Então, a gente vê a importância de estar tudo junto para o mesmo objetivo. Exatamente. E acho que isso entra exatamente no que a Mariana perguntou aqui, sobre tomar complexo vitamínico que tem nas farmácias, né? Se tem algum Uhum. malefício. Acho que entra nesse sentido de ser sempre orientado por profissionais, né? Você não Sim, faz uma consulta médica com um advogado, por exemplo, né? Então, por que que eu vou seguir uma dieta que algum profissional de outra área ou alguém que nem, não tem a formação adequada vai passar para mim, né? Então, acho que tem também essa questão. O profissional na área de nutrição, ele vai olhar com cuidado para cada pessoa e vai fazer algo voltado para aquela pessoa, para aquele organismo, né, também. sim. E até em relação assim, por exemplo, as farmácias estão ali para vender, né? E quando a gente vê multivitamínico, né, tem várias situações ali que as pessoas acabam colocando para vender, né? Que benefícios que aquilo vai trazer. Mas assim, se você não tiver deficiência daquele nutriente que você vai estar suplementando, não tem necessidade, né? Muitas vezes, quando você consome um alimento, né, uma dosagem de um suplemento que você não precisa, isso pode até te causar mal, né? E quando a gente fala, por exemplo, às vezes você está consumindo, vamos chutar ali vitamina C. Isso é muito fácil de você atingir com a alimentação. Mas você comprou o suplemento e você fala, não, eu comprei, então eu vou usar porque eu já paguei, né? E muitas vezes você está jogando dinheiro fora porque você não precisa daquilo, né? Então, é relacionar toda a alimentação. Ver o que você realmente está comendo e o que está faltando no seu organismo para a gente poder dizer, não, realmente você precisa suplementar ou você não precisa. Sim. Mais uma pergunta antes da gente ir para o próximo tópico aqui da Laura, que ela está perguntando se o estresse e a ansiedade podem prejudicar a atividade no trato gastrointestinal, né? Acho que também tem um pouco dessa relação de como cada um vai lidar com esse momento, né? Sim, Porque é sim. muito peculiar, né? Mas o que você Tem, tem aí para... tem uma relação grande ali, né? A gente sempre brinca que quando a pessoa não tem o funcionamento do intestino adequado, ela é uma pessoa mais irritada, né? Porque ela vai sentir dor abdominal, ela vai ter um aumento de produção de gases, vai sentir uma irritabilidade muito grande. Então, realmente, se ela tá estressada, tem alguma coisa ali que não tá legal. E às vezes ela pode estar estressada porque o intestino não funcionou, ou então pela situação em geral, né, que deixou ela estressada e acaba ajudando o intestino a ficar mais lento. Então tem uma relação bem grande. E às vezes a alimentação da pessoa não é tão legal, aí tudo acaba atrapalhando também.
E daí pode ser que venha alguns episódios de gastrite, né? Também, que acaba sendo mais potencializada ainda nesses casos, né? Sim, dependendo do caso, tem sim. Uhum. Certo. O próximo ponto que a gente tem aqui para discutir é um ponto que está interligado com tudo que nós falamos, né? Eu tenho visto uma coisa que tem me incomodado bastante, né? Assistido alguns vídeos e tudo mais, relacionados à questão da gordofobia que vem aparecendo nos memes, vem aparecendo em vídeos, né? Enfim. Pessoas que fazem a relação, peso no início da quarentena e peso no final da quarentena. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade na perda de peso, que pode ser uma questão de saúde, pode estar associada com algum transtorno psíquico, algum transtorno alimentar, hormonal, exato. E assim, estando nesse período de estresse mais intenso, pode ser potencializado. Sim. Então, isso tudo vai interferir na questão do peso, né? E ridicularizar as pessoas pelo corpo que elas têm já é uma coisa que tá errada, né? Já começa Sim, já entra com errado. preconceito. É um preconceito, exatamente. E assim, não é uma piada, né? Infelizmente a gente vê muitas pessoas compartilhando esse tipo de vídeo e não é tão simples assim para a pessoa ganhar muito peso em questão de um mês, né? Sim, sim. Entra toda a relação, né? Quando a gente vê esse tipo de publicação, de comentário, a gente já fica até meio assim, duvidoso da pessoa que publicou um negócio desse, né? Até que ponto ela tá querendo, né? O que ela tá querendo, né? Divulgando uma coisa dessa. Porque realmente, se a pessoa tem dificuldade, né? Quando ela vê uma coisa dessa, isso acaba até atrapalhando, né? Entra toda a parte psicológica e é difícil mesmo, né? Para a pessoa que está nessa situação lidar. Mas quando a gente fala sobre a parte nutricional, né? Que aí me dói mais ainda de ver, às vezes, colegas de profissão compartilhando coisas nesse nível, né? É mais difícil ainda, porque assim, tem toda a relação, claro, né? Às vezes a pessoa vai estar consumindo ali alimentos que a gente fala que são de calorias vazias, que entra, por exemplo, doce, esses alimentos assim que são calóricos, mas que não trazem benefício para o nosso organismo. Os alimentos que têm um alto consumo de açúcar também, né, entram ali. A pessoa pode aumentar o peso, só que da forma que é colocado é muito difícil, né? Que ali os memes que estão saindo é como se a pessoa tivesse aumentado 30, 40 quilos, né? Então é uma coisa meio irreal, né? De tudo que a gente está vivendo. E a gente sabe que, claro, a pessoa pode ter um aumento de peso, né? Pode ter várias relações, mas quando a gente vê esse tipo de publicação é uma coisa de muito mau gosto, né? Que não está ajudando em nada, que são coisas assim que só estão ocupando espaço ali, mas que não estão colaborando em nada. Em meio a tudo que a gente já está vendo, é só mais uma forma de constrangir e de aumentar a ansiedade, né? Dependendo do público que vai ver aquilo. Exatamente, porque pode ser que tenha pessoas que vão assistir aquele vídeo e vão ficar mais preocupados, né? Se eu comer bastante, eu vou ficar assim. E qual que é o problema se você engordar, né? Tipo, não seria um problema tão grave, a não ser que, claro, seja um problema de saúde mesmo, e aí precisa ser tratado de forma profissional e não ridicularizado da forma que é, né? Sim. Sim. Então, assim, principalmente se tiver relacionado a algum transtorno, é muito sério. E, claro, a gente não consegue controlar o que a outra pessoa vai publicar, mas a gente pode evitar a disseminação desse tipo de vídeo e de imagens, né? Sim. E, assim, muitas pessoas sofrem também, já passo para você, muitas pessoas sofrem também no inverso, né? Pessoas que também são muito magras e têm dificuldade de ganhar peso, né? Sim. E aí entra toda, né, a historinha inversa, né? Meu Deus do céu, né? Ela tem uma lombriga, né? Quando criar, me dá Magro de que entra todo o preconceito ao contrário, né? Que a pessoa também tem uma dificuldade, né? E tem muita coisa relacionada ali, né? Às vezes ela não tá conseguindo aumentar o peso porque ela tá gastando tanta energia com algum outro problema que tá atingindo ela, e a gente só vai conseguir descobrir isso quando a gente conseguir fazer uma investigação mais profunda, né? Às vezes a pessoa
chega pedindo ajuda e a gente não consegue descobrir no início. Isso vai com o tempo da gente poder descobrir, né? Se às vezes é algum trauma, se é um transtorno, se é às vezes o trabalho dela que tá estressante, que tá pegando muita energia, né? Tudo isso tem muita relação. Então é uma coisa que também não é legal quando a gente, né, passa por uma situação ou quando as pessoas julgam, né, dessa forma, porque você não está ajudando, né? Você está ali meio que atrapalhando todo o processo, né? Toda a evolução do paciente, né? Exato. E assim, é importante também lembrar, eu estava aqui pensando, né, que muitas vezes esse tipo de comentário, esse tipo de piada com as pessoas que estão acima do peso ideal, né, e muitas vezes não é só a questão de peso, é a questão de padrão de beleza também, né, o padrão estético. Sim, sim. E isso envolve muita coisa, porque as pessoas que estão nessa situação, elas geralmente sofrem um preconceito muito grande em vários espaços. E não é tão percebido isso. Por exemplo, para comprar roupa, é muito difícil encontrar alguma roupa que seja adequada. E quando a gente vê esse tipo de meme, sempre quem é satirizado é o gordo, né? E as pessoas às vezes comentam assim, ah, mas eu não tenho esse problema, eu não sou preconceituoso. Mas aí vai postar um story de comida e coloca um comentário, gordo fazendo gordice, ou tal do gordo, né? E assim, sempre associando que quem está comendo errado, quem está comendo coisas que não são tão nutritivas, é o gordo, né? Como se isso fosse justificar algo. E com certeza, é uma fala extremamente preconceituosa, né? E assim, até se a gente for parar para analisar, né, a mudança que vem acontecendo. Há um tempo atrás, né, o padrão de beleza era totalmente outro, né? A pessoa mais cheinha que tinha uma relação de mais saudável, né? Que principalmente as vós brincavam, né? Ah, o gordinho rosado, né? Então tá saudável. E isso vem mudando, né, com o passar do tempo. Claro que tem uma evolução, por um lado, que hoje a gente encontra com mais facilidade lojas plus size, né, que não tinha até um tempo atrás, mas é uma coisa que ainda precisa evoluir, né? Não é você, às vezes, ficar constrangida porque você foi numa loja e a roupa não te serviu, né? Você tem que olhar e é um pensamento que você precisa ter que a roupa não me serviu, ok, né? Então não era pra mim, né? Uma outra, talvez assim, em um outro momento, né? E alguma coisa que a gente precisa ir mudando o pensamento, né? A forma de você pensar, às vezes assim, tá, a roupa não serviu, mas eu tô bem dessa forma, né? Não que a gente esteja aqui dizendo que obesidade ou que algum padrão estético seja certo ou errado, né? Longe disso, né? A gente tá querendo falar até mesmo de saúde, mas são pensamentos que estão mudando, né? Que a gente vem, assim, consegue ver uma melhora, só que é uma coisa que ainda precisa evoluir bastante, né? Exatamente. Acho que vamos para as perguntas aqui. Eu vi que a Bruna colocou sobre a questão do bolo de cenoura, né? Em cobertura de chocolate. Estou com muita vontade, porque eu não estou comendo nada com glúten, então gostaria muito de comer, mas não posso por enquanto. Mas assim, também não tem nada de errado em comer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, desde que não seja todos os dias um bolo inteiro, né? Sim, é bem dessa forma. E até quando a gente fala, né, de introduzir alimentos com as crianças, né? Às vezes a gente pega no consultório crianças que falam não como legume nenhum, não como folha nenhuma. E aí você começa a perguntar, mas você come talvez o bolo da cenoura? Daí a criança fala, como? Fala, é uma forma, né? É a mais saudável? Não, mas é uma forma de incluir. Então, são, assim, estratégias que a gente vai usando dentro, né, do consultório para poder mudar o paladar, né? Não é de um dia para o outro que vai mudar, mas a gente vai utilizando estratégias. Então, não tem problema nenhum se você for colocar, né, consumir um bolo de cenoura, né? Você pode, às vezes, utilizar uma farinha de trigo integral, às vezes alguma outra farinha de aveia, que vai dar um sabor bem próximo, não vamos colocar que vai ser igual, mas que vai ser uma forma um pouco mais saudável, né? Usar, às vezes, um açúcar menos industrializado, que entra o açúcar mascavo, o demerara, são açúcares igual, mas são menos processados, né? E já vai ser uma forma mais saudável de você colocar essa preparação. Sim, a Camila falando que algumas pessoas justificam, né, esse preconceito com a preocupação com a saúde, né?
E realmente eu escuto bastante nesse sentido. A Jaque também colocou aqui sobre a preocupação dela quanto ao ganho de peso agora estando em home office, né? Que ela não tem acesso fácil, acho que ela mora num distrito, então é mais difícil mesmo no supermercado para conseguir comprar. E ela pede alguma dica de lanche saudável, não somente frutas, porque não dá para fazer estoque ou comprar com frequência, né? E realmente eu acredito que seja uma dificuldade que mais gente esteja passando. Sim. Quando a gente fala em lanches, tem, assim, outras opções que a gente consegue, né? Se às vezes a pessoa até, por exemplo, vai no mercado, digamos que ela vai uma vez na semana, dá para tentar pegar aquelas frutas que duram mais, né? Que você pode deixar na geladeira, mas você pode ter também. Pode ser, às vezes, um sanduichinho que você faça natural em casa, que você coloque até um ovo mexido, né, junto, que você coloque um frango desfiado, e aí você pode colocar uma cenoura ralada, que é uma coisa que demora mais para estragar, que já vai ser uma fonte mais saudável. Você pode estar colocando um iogurte com granola, você pode estar fazendo uma vitamina, e às vezes, o dia que você vai no mercado e essa fruta você pode estar congelando, algumas que duram mais, que são formas da gente tentar fazer com que esses alimentos saudáveis durem mais tempo, para poder utilizar durante, né, a semana. Que frutas, Bru, que dá pra gente congelar, assim, e quanto tempo mais ou menos que pode ficar congelado? Então, se você for congelar, por exemplo, você pode, a banana, você pode descascar e cortá-la em rodelinhas e congelar. Você pode congelar a uva e depois você não precisa utilizar a uva em alguma vitamina, mas você pode consumir até ela geladinha mesmo. Principalmente nos dias que você sente uma vontade maior de consumir doce, você pode estar congelando o mamão, mas isso daí de preferência que você use em vitaminas, né? Para não, às vezes, perder tantas propriedades. Não que perca as propriedades, mas às vezes não vai ficar com uma aparência tão legal você descongelar ele, pela parte de água que ele tem, né? E depois você tá consumindo. O abacaxi também é uma forma que você pode só descascar, cortar em rodelinhas e congelar, que você pode usar num suco depois, pode usar numa vitamina, num smoothie, que fica bem, bem prático. Ai, que legal, bom saber. A Nathalie tá perguntando quais farinhas são sem glúten, além da farinha de arroz. Então, tem as farinhas, por exemplo, das oleaginosas, entre a castanha, nozes, que a gente pode estar usando também. Só que, geralmente, quando a gente associa esse tipo de farinha, entre a farinha de linhaça também, né? A gente precisa verificar qual que vai ser a preparação. Porque, às vezes, só você colocando esse tipo de farinha, a preparação não vai ficar tão legal. Então, depende muito o tipo de alimento que ela vai preparar. Para ser mais, assim, específico no que poderia colocar, sabe? Mas tem uma variedade bem grande de farinha que a gente pode estar utilizando. Certo, bacana. Acho que vamos finalizando, então. A Camila mandou ali que uva congeladinha com pasta de amendoim é vida. Também é muito bom. Não comi ainda. Não comi ainda, mas obrigada pela dica, Camila. Uma outra dica que eu estava pensando aqui, que eu acho que é interessante, não sei se você tem também para indicar alguma leitura, filme ou série, mas tem um filme que é muito bom para quem quiser assistir. Ele fala um pouco sobre a questão dos transtornos alimentares, que é O Mínimo para Viver. É um filme bem bacana, assim, de fácil entendimento. Fica a dica para quem quiser assistir ele. Não sei se você tem mais alguma sugestão. Olha, de cabeça não, mas eu posso dar uma olhada. E colocar depois aqui também. Beleza, daí marca que a gente vai compartilhando. A Bruna tá mandando a banana gelada em rodelas, dá pra fazer sorvete depois e nem precisa pôr açúcar que já fica doce. Olha que legal. Com o morango também fica bem legal. Se às vezes misturar a banana e o morango, que também é uma forma de congelar, fica muito bom. Só que aí precisa ser um liquidificador bem potente ou então aqueles mixers para não acabar queimando. Que demora um pouquinho para ele chegar na consistência do sorvete. Legal. Então tá bom. Gente, muito obrigada quem ficou com a gente até o final. Muito obrigada, Brunella, por ter aceitado participar com a gente. Foi muito legal, gostei da troca. Eu que agradeço o convite, né? E se deixasse a gente ia ficar falando um tempão aqui, porque a gente adora conversar, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Então, gente, semana que
vem, acho que a gente volta com outra live. Ah, Nath, a live tá me dando fome. Que beleza, gente. Que bom que vocês gostaram. A gente vai conversando mais. Se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar que a gente posta nos stories depois e marque vocês também, tá? Muito obrigada mesmo por terem ficado com a gente. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Até a próxima.